1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Veja só, não tem nada de diferente do tempo de Paulo, quando ele escreveu essa carta, e do nosso tempo. Paulo está dizendo aqui, está exortando aqui a igreja, que a igreja ande conforme aquilo que ele já tem orientado, para que haja um crescimento. Então, o que nós também temos orientado nos dias de hoje? Não é a mesma coisa? Nós já temos direcionado, nós temos falado como deve reagir, como você deve andar, como você deve ser, o que você deve fugir, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Isso nós vos anunciamos sempre, falamos sempre. Você vê, é um reforço que Paulo fala assim, façam, praticam aquilo que nós sempre ensinamos a vocês, para que haja um crescimento. Tem pessoas que entraram na igreja e estão paradas, estagnaram. Ela não vai, espiritualmente falando, a vida dela estagnou. Ela está na igreja, nada muda. Nada muda, ela olha para trás, nada mudou. Não tem um legado espiritual para deixar para os seus filhos, para deixar para a sua família. Ela não tem um testemunho, porque não houve crescimento. Há uma necessidade de nós crescermos. Ora, uma é você quando entrou na igreja. Espera aí, qual a diferença de você quando entrou na igreja e o agora? Eu não estou falando de conquistas materiais, eu estou falando de crescimento espiritual, eu estou falando de uma libertação, eu estou falando de entrega, eu estou falando de comunhão com Deus. Houve um crescimento, houve um progresso em relação a isso? Ou você continua sendo a mesma pessoa? Não houve nenhuma mudança de mentalidade. Agora, se você olha para a sua vida, desde o dia que você entrou na igreja até hoje, tudo continua do mesmo jeito, a pergunta é: você tem seguido a direção que tem sido passada? Você é praticante ou é apenas ouvinte da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela só funciona na vida de quem a pratica. Não adianta apenas ouvir a palavra, não adianta apenas decorar a palavra, saber recitar a palavra, não, mas praticá-la. O poder está na prática da palavra. O poder da mudança, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra molda. A palavra molda a gente, a palavra faz a gente ser modelo no mundo, faz a gente mostrar o caráter de Jesus para o mundo, mas quando ela é praticada, não apenas ouvida. Então, há um crescimento quando nós ouvimos a palavra, quando nós colocamos ela em prática, quando nós fizemos tudo de acordo com a orientação da palavra. E não há crescimento, embora você esteja 20 anos de igreja, se você não praticar a palavra de Deus, não há crescimento espiritual. Você vai parar, vai olhar para trás, nada mudou. Você continua a mesma pessoa, com a mesma vida, o mesmo coração, mesmos pensamentos. E isso é um perigo, porque você pode perder a sua salvação.
porque você não sabe a hora que vai, o seu dia, você não sabe a sua hora, e essa é a nossa preocupação. Não é só você mudar, mas é a sua salvação que tem risco. Importa que você nasça de novo. Como nascer de novo? É marcar os primeiros passos, praticar a palavra de Deus. Tanto é que Jesus fala, é necessário que você nasça da água e do Espírito. São duas coisas. A água, ela purifica, a água lava. E a água, nesse caso, simboliza a palavra de Deus. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, você começa a se limpar. Você começa a se purificar. As coisas que você vai deixando, você está se purificando. Não, eu não posso mais me envolver com isso, porque a palavra de Deus reprova isso. Você está se limpando. Sabe, na hora de você mentir, você falar assim, não, eu vou falar a verdade, porque a palavra de Deus fala, os que praticam a mentira são do diabo. O que você está fazendo? Você está se limpando, você está se purificando. A água está aí. Se purifica quem quiser. Ora, a água está aí, você tem noção de que você está sujo, você vai continuar vivendo na sujeira, sendo que a água está aí para você se purificar? Então, está aí a palavra de Deus. Paulo fala aqui, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Versículo 2: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Olha aqui, essa é a vontade de Deus. Bispo, qual é a vontade de Deus? Que você ande em santificação, que você ande em santidade. Bispo, o que é andar em santificação? Eu viver separado do pecado, eu me abster do pecado. Santificação é separação. Eu estou me separando para Jesus. Eu não quero mais viver no pecado. Eu estou me separando agora para Jesus. Eu vou viver para Jesus. Eu não vou viver mais a minha vontade. Entende? E ele fala, a santificação é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que vos abstenhais da fornicação. O que é fornicação? Fornicação é relação sexual. Há uma diferença, relação sexual e relação conjugal. Relação conjugal é quando a pessoa é casada. Relação sexual é quando não há um casamento. É por isso que a gente fala para você casar. É por isso, essa é a razão pela qual nós estamos promovendo o casamento, a celebração de casamento. É por causa disso. É para livrar você do pecado, é para livrar você da fornicação, para que o diabo não venha ter motivos para te acusar. Por isso nós fizemos isso. Você não precisa de festa, não precisa de nada. É um dia especial, você vai vir e você vai resolver esse problema pendente, abençoar o seu relacionamento, para que Deus entre no seu relacionamento, para que você não sejam só mais dois, mas sejam quantos? 3, para que vocês não venham ter relação sexual, mas vocês venham ter relação conjugal. Quem está entendendo? A relação conjugal é abençoada, a relação sexual não. Você entende agora?
Isso não é radicalismo, não. É o que a palavra de Deus fala. Você pode ver a Bíblia toda. Maria era virgem. E era noiva de José. E ela era virgem, sendo noiva de José. Por que ela era virgem? Porque não estava tendo relação sexual com José. Por quê? Porque ainda não tinha chegado o dia do casamento. Bispo, como é que eu posso me livrar da fornicação? Não faça sexo fora do casamento. Ô bispo, mas eu já estou vivendo maritalmente. Então conserte. Está vivendo maritalmente? Nós já abrimos uma possibilidade para você poder se consertar. Case. Está esperando o quê? Ah, bispo, eu não tenho segurança nesse homem. Mas você está com ele. Alguém outro dia falou assim: como é que eu vou casar com ela? Ela ainda é assim, ela é assim. Mas peraí, vocês moram juntos há quanto tempo? Há 9 anos. Está de brincadeira, né? Já viveram durante 9 anos. E talvez é por isso que vocês estão vivendo do jeito que vocês estão vivendo, porque a bênção de Deus não está aí. Amém. Presta atenção. Você que está namorando, não pratica a fornicação. Você que está noivo, não pratique a fornicação. Você que está sozinha, se livre da fornicação. Você que já está casado, aliás, você que já está morando junto, regularize a sua situação. Você entendeu como é que eu coloquei? Está tudo bem definido. Quem está noivo, quem está namorando, quem está sozinho, não pratique esse pecado. Não faça isso. No sexo há maldição, gente. Você sabia que numa relação sexual você pega o DNA da pessoa com quem você se envolveu, entra no seu sangue? Então é muito sério, cuidado com quem você se envolve. Nem deve. As pessoas carregam, estão carregadas, estão cheias. Você que está traindo a sua esposa, está traindo o seu marido, você não sabe o que você está trazendo para a sua casa, você não sabe o que você está trazendo para a sua família, você não tem nem noção. Tanto é que a Bíblia fala que aquele que adultera está fora de si, ou seja, está louco, porque nenhuma pessoa normal, consciente, comete tal pecado, por causa das consequências que isso tem. Quando eu falo de consequência, não é só problema no casamento, separação, não é só isso, não é briga depois, não é isso não. É a consequência na sua vida, por causa da maldição que você vai tomar naquele momento. É isso aí. Cuidado. E olha, o pecado do sexo é o carro-chefe para levar as pessoas para o inferno, para amaldiçoar pessoas, para contaminar pessoas. Tem pessoas, tudo começou quando se envolveu com uma determinada pessoa, que a vida começou a descarrilar. Então é sério. E a Bíblia está bem clara, está aqui, Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Fuja. Fuja. É muito desejado, a sua carne pede, mas fuja.
tudo relacionado a isso. Eu não estou só falando disso, não. Eu estou falando da pornografia. Estou falando do homossexualismo. Eu estou falando do lesbianismo. Eu estou falando dessas todas. Eu não sei qual é o nome que vou dar. Talvez um termo que vocês entendem melhor. Estou falando de todas essas parafernálias relacionadas ao sexo. Fuja. Se santifique para Deus. Se separe para Deus. Amém, pessoal? Eu vou me santificar para Deus. Eu vou esperar a hora verdadeira. Eu vou esperar o momento verdadeiro. Vocês jovens estão entendendo? Eu vou esperar o momento real, o momento abençoado, o momento que eu vou contar com a bênção de Deus. E não um momento que não é adequado. Amém? Versículo 4: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha o que fala, hein? Preserva, para que o seu corpo esteja em santificação. Quando fala o seu vaso, está falando do seu corpo, para que ele esteja em santificação e honra. Não vou me contaminar, eu vou me guardar para eu estar em santificação e honra. Diga graças a Deus, que maravilha. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém, agora vamos entrar no outro passo. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Presta atenção, outro detalhe, o próximo. Veja o que você está fazendo com o próximo. Veja o tratamento que você está dando com o próximo. Veja a maneira como você trata as pessoas que estão abaixo de você. Você tem algum título? Você tem uma responsabilidade sobre pessoas? Você detém liderança sobre um grupo de pessoas? Como é que você lidar com essas pessoas? Você trata o ser humano como ser humano ou você trata o ser humano como lixo? Lembre-se que a imagem e semelhança de Deus que você está humilhando. Quando você humilha o seu irmão, você está humilhando a imagem e a semelhança de Deus. Você está humilhando o próprio Deus. É isso que o diabo quer, que você humilhe a Deus. Quando você maltrata, quando você pisa, ei, ali está alguém que é imagem e semelhança de Deus. Você está pisando na imagem e semelhança de Deus. Você está maltratando a imagem e semelhança de Deus. Você está fazendo exatamente o que o diabo quer que seja feita com o ser humano. Pelo amor de Deus, não maltrate o seu próximo. Cuide, ajude no que você puder. Trate o ser humano com dignidade. Trate o seu próximo com dignidade. Trate com honra. Trate com respeito. Considere essa pessoa que está ali. Considere. Lembre-se, a cor do seu sangue é mesmo a cor do sangue dela. Ela tem alma também. Ela sente. Tem sentimentos. Não engane ninguém, não passe para trás de ninguém, não tire vantagem de ninguém. Ei, não explore ninguém. No que depender de você, ajude o próximo.
Presta atenção, talvez você nunca entendeu por que a gente está vivo. Sabe por que a gente veio aqui na face da terra? Não é para você viver para você não. Você já deu conta que a alma humana, ela se realiza quando ajuda o próximo? Você nunca deu conta disso não? Experimenta, você vai ver, vai perceber, algum dia, para quem dirige, algum dia, viu alguém aí passando mal, querendo entrar, e você parou, deu prioridade? Como é que você se sentiu quando você ajudou um mendigo? Não são esses mendigos mentirosos não, porque está cheio de mendigo mentiroso aí. Uma pessoa que está mesmo passando necessidade de verdade, e você pega e ajuda, puxa, como você se sentiu? Você sabia que ajudar o próximo é uma necessidade da alma? Hoje, entenda isso. Assim como para o corpo, comer feijão é necessário, é necessidade. Comer carne é necessidade. Comer arroz é necessidade. Beber água é necessidade para o corpo. Ei, ajudar o próximo é necessidade para a alma. Por isso a alma se sente realizada quando a pessoa cumpre uma missão em ajudar o próximo. Outro dia fui visitar um casal que tem um lar de terceira idade. Aí eu cheguei lá, eu vi os vovôs lá, uns fazendo os negócios na fralda e tal, outros lá, a sua maioria em cadeira de roda, todos eles lá. Aí eu falei assim, pô, isso aqui dá um trabalho, né? Sabe o que a senhora respondeu? Ela falou, bispo, dá, mas é um trabalho prazeroso para quem ama o próximo de verdade. Ela falou assim, olha bispo, tem muitos dele que os familiares deixaram de pagar. Falou, tem muitos deles que os familiares inclusive deixaram de pagar, mas eu não vou tirá-los. Ainda que eu perca tudo ajudando essas pessoas, porque o Senhor não sabe na hora que eu vou me deitar, eu vou deitar com a consciência tranquila e com a sensação de missão cumprida mais um dia. Ela falou, tem uma hora que eu viro tudo, eu sou enfermeira, eu sou animadora, eu me visto de palhaço para animar eles. Falou, mas olha bispo, quando chega a noite eu vou colocar a cabeça no travesseiro, eu durmo feliz, com a minha alma em paz, com aquela sensação de mais um dia eu tive a minha missão cumprida. Esse é o companheiro. Perdoe, ajude no que você puder, não despreze, não humilhe ninguém, não coloque ninguém para baixo. Cuidado. Vamos prosseguir no versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o quê? O seu Espírito. Diga graças a Deus. Então, veja, o que você fala? Você sabia que a palavra, ela pode matar, como pode levantar? Com a palavra, você mata. Com a palavra, você levanta. Tem pessoa que ela já está na cova, coitada. Ela já está na cova, já caiu, está lá no poço, gemendo. E o que muita gente que se diz ser de Jesus faz?
ela pega na pá e começa a fazer o que, gente? Começa a botar areia, a enterrar a pessoa. Quando você fala, ó, acabou para você, você não presta, você não serve para nada, pois ele já perdeu tudo, ele já está no fundo do poço. Pois em vez de você estender a mão para levantar essa pessoa, você ainda joga areia nele, você enterra ele. Eu pergunto, essa é a vontade de Deus? Que você faça isso com o seu próximo? É a vontade de Deus que você humilhe o seu próximo? É a vontade de Deus que você xingue o seu próximo, que você fale palavrão com o seu próximo? Essa é a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você se vingue das pessoas? Essa é a vontade de Deus? É a vontade de Deus que você trate o seu semelhante como se fosse um animal, como se fosse um lixo? Essa é a vontade de Deus? Você e eu sabemos que não. Você entende por que a vida de muitos estagnou, espiritualmente falando? E o pior é que a pessoa não percebe que ele é maldoso, vai pisando para ele obter aquilo que ela quer. Então vai pisando as pessoas, vai pisando o outro semelhante, vai humilhando, vai humilhando, vai humilhando, vai humilhando, vai humilhando, vai humilhando, vai passando por cima para ter os seus próprios objetivos. Ele usa apenas pessoa, ele faz do ser humano um instrumento apenas para usar. Ele usa o próximo para se promover, ele usa o próximo para obter vantagens. Não, filho,